Papai do céu, neste momento, eu abro o meu coração para receber da tua palavra. Tira, Senhor, toda distração. Eu quero estar atento ao que o Senhor vai falar ao meu coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós hoje temos a palavra de Deus na devocional. Quem trouxe a Bíblia só faz um sinal assim, levanta bem alto. As Bíblias. Amém. Nós lemos em João 3,16 que diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Até aí, de novo. Porque Deus amou o mundo. Mais uma vez, que ainda tem gente que não está falando. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo. Tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo ele. Estão sabendo tudo. Acho que eu não preciso nem pregar, já posso ir embora. Não? Bom, mas quem é que quer descobrir o tal segredo? Gente, tem gente que já falou por telefone, quero saber esse segredo. Já me chamaram no canto, que segredo é esse? Todo mundo quer saber do segredo. E um segredo é interessante que quando alguém chega pra você e fala assim, ó, vou te contar um segredo, mas não conta pra gente, é assim, não é? Não é assim? Só que esse segredo, esse segredo que nós vamos desvendar, porque ele está na palavra de Deus. Pois é. E aí, você sabendo desse segredo, você pode espalhar para todas as pessoas. Isso não é bom? Um segredo pode contar para todo mundo? Porque você tem um segredo, você está dando contar para alguém, não é assim? Mas esse segredo pode, porque está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o nosso alimento de todos os dias. E é nela, crianças, que tem as maiores do universo. Ah, vocês às vezes ficam lá na televisão procurando lá um desenho, um filme legal, mas quando você lê, tem coisas maravilhosas aqui. Histórias de romance, de aventura. Tem coisas maravilhosas que deixam você rico, sabia? Rico da palavra de Deus, bem entendida, inteligente. Olha só, quer ser inteligente? Sim. Porque eu acordo todos os dias. E aí eu sempre declaro assim, ó, eu pego a minha Bíblia e falo assim: tua palavra ilumina meu caminhar. A tua palavra ilumina por onde eu andar. Dentro de mim, fora de mim, por onde eu passar. A tua palavra todos os dias. E não é que ilumina mesmo? E é a história daqui que nós vamos descobrir esse segredo. Consegue comer essa melancia já inteira? Não, só uma galinha. Pra você comer a melancia inteira, você tem que fazer o quê? É cortar um pedaço. Cortar, né?
vejo, graças a Deus. Você tem que cortar. E cortando a melancia, você consegue experimentar dessa melancia se está docinha ou não é mesmo? Porém, isso me faz lembrar, sabe, que essa melancia é bem grande? O amor de Deus, que é doce e grande. Lembra como nós cantamos hoje? O meu amor tão grande, 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 o amor. Experimentar se nós cortarmos. E esse pedaço aqui me faz lembrar, sabe de quem? De Jesus. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas é inteligente. Ninguém pode ir até Deus se não for através de Jesus. A gente só consegue provar dessa melancia através dessa fatia. Mas se essa melancia me lembra a Deus e essa fatia me lembra Jesus, e o suco da melancia me mostra. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês gostam de... Gente, maravilhoso. E quando a gente toma, parece que dá uma saciedade, não é mesmo? Não é? Enche. Sabe o que me lembra? O Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo. Então esse suco me faz lembrar do Espírito Santo. E para nós nos enchermos do Espírito Santo, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra e orar. Você fazendo isso todos os dias, você vai estar se enchendo. Por quê? Do Espírito Santo. Estou cheia de glória a Deus. Ai, que coisa maravilhosa. Pois é, vocês aprenderam esse segredo que está aqui na triunidade de Deus. Eu não estou falando de 3 deuses. Eu estou falando de um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os 3 são um. Que coisa maravilhosa. É muito bom nós falarmos do amor de Deus. Sabe? Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou o sol, Ele criou a lua, os luminares, né? Um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. Deus, Ele fez também as gramas verdejantes. Deus fez as árvores. Deus fez as flores. E olha só o que é interessante. Que Deus, Ele fez cada planta, cada árvore, um fruto. Cada um gosta de um fruto diferente, não é mesmo? Sabe por quê? Porque Ele sabia que vocês não seriam iguais. Que cada um teria um gosto diferente. Um gostaria de maçã, outro iria gostar de pera, banana, uva. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele pensou em você. Ele pensou também, olha, os animais. Porque Ele sabia que vocês iam gostar de cachorro, de gato. Eu gosto do animal. Eu amo. Deus, Ele pensou em tudo. Olha isso que maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz que a criatura que Ele mais amou, quem foi? De tudo que Deus fez, faltou uma. A gente? Eu e você. Deus, Ele fez todas as coisas, viu que era bom, mas quando Ele olhou para você, que Ele fez Adão, Ele olhou, isso é muito bom. Deus amou a
criatura, homem e mulher, eu e você. E nós vamos lembrar um pouquinho dessa história, de como foi. Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão. Com suas mãos todas sujas, Jesus vai moldando as pernas de Adão. Logo depois vem o peito, os ombros, os braços do boneco Adão. Depois Jesus coloca a cabeça, os olhos, a boca, ouvidos, nariz no boneco Adão. Ele então abre a boca e sopra bem forte no nariz de Adão. E um milagre acontece. Adão abre os olhos com muita emoção. E os dois se abraçam e cantam e choram, porque o boneco virou gente grande e o boneco Adão. Jesus então faz Adão descansar e cria ela a mais linda mulher, a mulher de Adão. Mulher de Adão. Não, o que você fez hoje? Gente, imagine conversar com Deus. Imagine que Adão, ele falava assim, Senhor, ele estava animado, queria contar o que fez durante o dia. De repente ele olhava assim, aquele peixe comprido ali, Senhor, que tem aquele pescoço assim comprido, assim, umas pontinhas morenas, e a cor meio amarelada. Eu dei um nome a ele de girafa. E sabe aquele homem ali com aquela juba enorme? Senhor, eu tenho um nome de leão. E eles começaram a dialogar, a contar. Imagine que Adão fazia perguntas a Deus daquele paraíso maravilhoso que Deus fez, que era tudo perfeito. Mas Eva foi passear no jardim. E vocês sabem, quando ela foi passear, ela chegando próximo a uma árvore, o que ela encontrou ali? Era um diabo. E ali ele chamou Eva. E Eva, olha, olhou. E Eva deu ouvido. E Eva caminhou até ela. Eva começou a conversar com ela. Sabe o que isso me lembra, crianças? Muitas das vezes, ali era a serpente, mas era o diabo que estava disfarçado. Talvez, se Eva visse o próprio diabo, ela não iria ali. Imagina, visto aquele animal ali, outras
o que me faz entender? Que hoje, nos nossos dias, o diabo também está usando coisas para nos enganar. E aí, olha só, ele chama você, olha, filho, só mais um pouquinho disso daqui, ó, não faz mal não. E você vai, ó, se esconde e olha, faz as coisas escondidas do pai e da mãe. Falamos de doces, de criança. A palavra de Deus fala que nós não podemos colocar dentro de nós coisas oferecidas. E às vezes tem crianças que desobedecem e vai lá escondido, pega e come. E trazendo mal para a sua própria vida. Porque nós somos de Deus. O nosso corpo é do Senhor. Mas ali, Eva deu ouvido à serpente, que era o diabo. E ali, o diabo mentiu para ela. Enganou Eva. E Eva, ó, ouviu. Mas Deus falou que não era para ela comer daquele fruto. A única regra que Deus deixou. Vocês podem aproveitar de tudo nesse paraíso, é tudo de vocês. Esse mar cristal não crescia, não tinha trabalho duro, não. Era um paraíso. Porém, Deus falou, a única coisa, não coma esse fruto. E a única regra, eles te obedecer. Crianças, a Bíblia diz pai da mentira. Quando ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso desde o início. Quando vierem falar alguma coisa para você, falando que é desse jeito, mas você conhece a palavra, não vai agradar a Deus. Olha, diga, não, isso não me pertence, isso não é para mim, eu não quero. Rejeita. Por quê? Quando Eva pegou daquele fruto, ela correu e deu para Adão. E naquele momento, o pecado entrou no mundo. E o coração deles ficaram tão escuros, mas tão escuros. E a Bíblia diz que através de um só homem entrou o pecado. E o pecado, a morte. E a morte se espalhou para todas as pessoas. Portanto, todos nós pecamos. Agora, cada um que nasce pecador, nasce com tendência a pecar. É fácil fazer o que é certo? É mais fácil fazer o que é errado, não é? Às vezes a gente luta assim, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E às vezes você vai e faz. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós, o inimigo quer nos fazer pecar a todo momento. E nós precisamos. E a Bíblia diz que agora, por causa desse pecado que entrou no mundo, nós estávamos separados de Deus. Nós não tínhamos mais direito a Deus. Mas e aí, tia? Eu não tenho isso. Deus, ele teve um plano. Tá vendo? Essa parte vermelha aqui que está cobrindo as sementes da melancia, essas sementes. A cor vermelha. Quando nós comemos da melancia, nós fazemos é para tirar, né? Mas tira, joga fora, né? Porém, no pecado, nós não conseguimos nos livrar dele sozinhos. Então, como é que eu me livro do pecado? Deus teve um plano. E esse plano me lembra essa cor vermelha que me lembra Jesus. E no tempo certo, ele enviou o seu filho Jesus e nasceu de mulher, debaixo da lei dos homens. Mas aí ele cresceu. Ele fazia tudo certo. Porém, por ele fazer tudo certo, as pessoas odiavam ele. As pessoas tentavam acusar ele de coisas que ele não tinha feito. E aí ele cresceu. Ele operou milagres, ele fez muitas coisas maravilhosas por onde ele passava. Mas mesmo assim, eles acusaram Jesus. Até que pegaram Jesus e colocaram ele numa cruz.
ali, sabe qual foi a recompensa de Jesus? Uma coroa. Mas uma coroa. Sabe? Cariciaram Jesus um pouquinho, vai me sofrer tanto. Chicotearam Jesus. Mas a Bíblia diz que ele veio. Ele veio com um propósito. O propósito de se dar. Dar o seu sangue. Só podia ser o sangue de alguém que não tinha pecado. Eu poderia morrer pela ela, hein? Mas ela tem pecado. Eu tenho pecado. A Maiane podia morrer por mim. Mas ela tem pecado. Somente o sangue de um inocente poderia nos livrar daquele pecado que agora estava nos separando de Deus. E aí Jesus veio. Ele sofreu as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que ele estava levando ali na cruz, tão dolorido, doía, machucava, arrancava a pele. Mas era por causa do nosso pecado, ele não tinha culpa. Ele estava levando a nossa culpa para que eu e você não sofrêssemos mais hoje. Aleluia! Essa dor que você sente hoje, Jesus disse ali na cruz, meu filho, olha, eu estou carregando por você. Esse sofrimento que você está sentindo hoje, olha aqui, ó, eu estou derramando por você. O castigo que nos traz a paz hoje está nas pisaduras dele. Nós vamos sarados, aleluia. É pelas pisaduras dele, pelo sacrifício dele, pela doação dele, espontânea, que ele morreu por mim e por você. E ele foi ali, ele deu o último suspiro. Acharam que e agora tudo acabou. A Bíblia diz que colocaram ele no sepulcro, mas porque ele chama o estar lá no céu. Ele falou, eu vou e vou preparar um lugar para vocês. E é por causa desse sangue que Jesus derramou na nossa é que o nosso pecado pode ser perdoado. E essa cor branca aqui me faz lembrar de como Deus vê o nosso coração. Porque no momento que nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, você declara, Senhor, eu quero ser o meu coração, eu creio que sou pecador, eu creio no sacrifício do teu filho Jesus ali na cruz por mim, eu te recebo. Nesse momento, olha, o Senhor nos limpa, nos purifica de todo pecado. Maravilhosa. E aí, essa parte branca me faz lembrar o nosso coração branquinho, lindo, pelo amor de Deus. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora. É o momento. Você quer receber o Senhor Jesus no seu coração? Você pode ter a sua vida renovada, restaurada. Quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E se você quer receber o Senhor Jesus, você vai dizer assim comigo. De cabeça para querido Deus, eu sei que sou pecador. Eu creio no sacrifício do teu filho ali na cruz por mim. Eu te recebo no meu coração. Faça morada, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém.
se você fez essa oração, entregando o seu coração, Senhor, eu quero que você me procure no final. Eu vou estar te esperando aqui. Você vai procurar a tia naquela hora. Eu levantei a minha mão e eu recebi o Senhor no meu coração. Eu quero esse Senhor para mim. Você vai me procurar aqui que eu quero falar com você. Amém? Chamado Davi. Rei Davi, ele fez uma coisa muito terrível. E ele se ajoelhou e se arrependeu. E ele falou o quê? Lava-me e ficarei. De novo. Lava-me e ficarei. E isso, sabe o que quer dizer? Nós que já temos o Senhor Jesus no nosso coração, em algum momento nós podemos até ter de pecar. O inimigo ele vai nos tentar. Mas se você ceder, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Limpa-me, Senhor. E olha só, essa parte verde aqui da melancia está toda verde e vai te lembrar, sabe de quê? Das coisas que tem vida, das coisas que crescem como a grama, como a árvore que cresce, mas elas para crescer uma planta, para crescer bonita, precisa o quê? De ser regada. Nós somos uma plantinha, como uma plantinha. E aí, quando nós somos regados agora, nós, vamos crescer. Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vocês precisam estar crescendo como uma planta. Mas como, tio, eu vou crescer? Lendo a palavra de Deus. Todos os dias. Faça assim. Orando. Todos os dias. Falando de Jesus para as pessoas. Repitam. Falando de Jesus para as pessoas. Obedecendo. E vindo para a casa do Senhor. Aprenderam? 5 passos para você crescer. Primeiro. Orar. Falar de Jesus para as outras. Pessoas. Obedecer. E vir para a Igreja. assim você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Olha quanta coisa nós já descobrimos aqui. Mas falta uma. Qual que falta? Tem um último segredo. Sabe o que acontece quando a melancia está, antes dela começar a crescer? Parece uma flor amarela. Quem já viu uma plantação de melancia? Eu não. Mas eu já vi flor amarela. Quando ela começa a crescer, a flor amarela começa a crescer, a melancia vem logo em seguida. E sabe o que essa flor amarela me faz lembrar? De Deus. Ele vai ser a própria luz. Nós não precisaremos de luz, porque Ele será a própria luz na cidade. Não haverá sol, lua, porque Ele é a própria luz. E Ele vai nos abraçar. Ele vai nos receber. Vinde, benditos de meu Pai. Olha, você resistiu firme até o final. Resistiu às tentações deste mundo. Então vem, meu filho. Venha para o meu reino. O reino que você está preparado. A Bíblia diz que lá haverá moradas no céu. Será um lugar maravilhoso para nós morarmos para sempre. Sabe por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Está chegando a hora. A hora está chegando, está marcado. Para Deus, nos capturar dessa terra. E nos levar para sempre com Ele no céu. Você quer morar no céu? Amém?